Fala, meu povo lindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como os senhores estão? Então, hoje, começando mais um podcast Cafecom, aqui nessa mesa recheada, saborosa, cheirosa, maravilhosa, que abre o apetite todas as manhãs. Nossa torre de rosquinhas? Nossa torre de rosquinhas, nosso pão de ninho, o bolo de banana. Só doces e salgados. Só pãezinhos maravilhosos. Obrigada, Senhor. Obrigado, padaria Master Pão. Obrigado, Senhor. Gente, aqui dando início a esse podcast, que hoje é um café com retrô. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê retrô. Nesse podcast que tem esse lema: ninguém solta a mão de ninguém, a não ser para ir pro centro cirúrgico. Né? Porque aí cada um na sua vez. Até com o mesmo anestesista. Que isso? Tá louco? Tá doido, meu Deus? Tô louco, meu. E começamos esse podcast de forma saudosa, de forma espirituosa, talvez também, né? Fazendo memória. Fazendo memória. Eu tentei um memorável, mas é fazendo memória mesmo. Sim. Sobre tudo que nós já passamos até aqui. É verdade. Agora nós também, nesse estúdio maravilhoso que nos acompanha há tanto tempo, Estúdio Realize, aqui no Cadima Shopping. Gente, procura o Hugo, a Paty, vem realizar o sonho de vocês, vem gravar seu podcast, seu curso, sua aula. Vem aqui que tem espaço para todo mundo e vocês vão ver como isso vai ser benéfico a todos. Gente, e se você parar para pensar também, na tua paróquia tem um grupo, tem uma pastoral, rola um podcast. Rola, muito bom. Tranquilamente. Um padre, um sacerdote com uma paróquia. Formação. Sim. É muito bom, tá, gente? Alcança muita gente. Ó. E agora nós também na TV, estamos na TV Real. É realidade, gente. Gente, Canal 15, estamos passando na TV Real. E você da TV Real que nos assiste, nos procure no YouTube, no Instagram. E vocês vão ver que temos muita coisa além do que vocês estão vendo agora. Temos várias lorotas durante esse percurso até aqui. E Grazi, é com você, Grazi. Bom dia, boa tarde, boa noite, povo lindo, abençoado, divônicos da minha vida. Isso aí, vamos hoje iniciar esse café com retrô, que não é retrô de anos 50, 70, é a nossa retrospectiva. É que a gente, diferente da Globo, a gente faz retrospectiva no meio do ano, Isso tá? aí, gente, vamos inovar. Não, é porque me veio uma pergunta na cabeça quando a gente surgiu essa ideia. Passou metade do ano, o que você fez até aqui? Pois é. A pergunta que veio para ter essa ideia do retrô foi essa. Passou metade do ano, Grazi, o que você fez até aqui? Olha, se a gente parar para pensar em termos de podcast, muita coisa. Exatamente. Muita coisa. Porque assim, né, a gente mesmo com os piripaques da vida, com as idas e vindas do CTI, CTI não, do Centro Cirúrgico, CTI é sua parte, não é minha, do Centro Cirúrgico, graças a Deus. Então, assim, com essas indas e vindas todas, a gente tem essa capacidade de fazer memória e fazer boa memória. Sim. Porque a gente viveu muita coisa. Você falando aqui agora, eu estava pensando assim, poxa, eu nunca ia imaginar que antes da gente chegar a 1 ano do nosso podcast, a gente perderia a irmã. Isso jamais passaria pela minha cabeça. Aí esses dias eu falando com alguém, minha terapeuta tinha 85 anos. A pessoa me olhou assim e aí eu falei assim, mas ela faleceu e tudo mais. Ela falou assim, poxa, mas ela já estava numa idade, né? E eu parei para pensar, falei assim, cara, realmente, a gente lidava com a irmã sem assimilar a idade que ela tinha física. A gente achava que ela tinha garantia estendida. A gente achava. Então, eu nunca... A maior surpresa que eu tive nesse tempo foi a irmã ter falecido. Sim. Sem dúvida alguma. Sim. Né? E do jeito que foi e tudo mais. Mas também a gente teve outras coisas maravilhosas. Por exemplo, o Café com o Padre José Rui. Nossa. A gente nunca ia imaginar que ele ia vir por agora, que ia estar aqui pertinho da gente, que ia ser aquele café maravilhoso que foi com ele. Né? E tantos outros, café com Werneck, café com Pri e Pri Guindani, e Mara, e tanta gente boa que passou por aqui, Hugo, que foi o mais recente, que é o pai aí do Café Com. Então, a gente tem muita coisa boa realmente para lembrar.
Sim, e nessa história a gente vê o seguinte, nós não paramos, né? Não. Mesmo com as debilidades, com os problemas, com as tempestades, a gente botou tudo na sacola, com a nossa bagagem, Sim, é verdade. e foi, É né? verdade. O que mostra que não é o problema que vai te abater, e sim a sua decisão perante a ele. Se você vai lutar ou se você vai desistir. É verdade. Né? Isso é na vida, a gente tem que ter essa... Só um minuto, gente. A gente tem que ter Tá essa... sem açúcar. Ah, tá ótimo. Tem leitinho ali no pão. A gente dá uma chaquetinha. E nisso tudo a gente tem que ter esse pensamento, né? De como agir perante a tempestade e de como agir perante a vida. Porque assim, quando a gente começou, Grazi, a gente começou... O Hugo, ele é aquele que jogou a semente da pedra fundamental, né? Ele trouxe a gente para fora da casinha. Sim, é verdade. Mas começou sentada na sua casa. Tô fazendo isso aqui na sua mesa da sala. É verdade. Quando a gente falava lá no apartamento ainda, das crises, que estava ainda no olho do furacão, daquele momento, entendeu? E assim... A gente partilhava e ria, e partilhava. E quando a gente botou pra fora, saiu da casinha, outras pessoas se achegaram. É verdade. E se a gente pensar também, a gente colhe coisa boa da fazendinha mesmo depois da tempestade. Sim. Né? É o que... uma das coisas também que foi pra gente, assim... fermento nessa massa Café Com foi o cerco de Jericó lá no monte. Foi. E uma coisa que a gente ouviu lá que fez todo sentido pra gente foi a tempestade vai passar. Era o tema daquele cerco de Jericó. Só que aí veio um padre que falou uma coisa assim que me marcou muito, tenho certeza que a Arielle também. Ele falava, né, vem a tempestade. Por exemplo, aqui em Friburgo teve a tragédia de 2011. Depois que passou aquilo tudo, que a lama baixou, que a água foi-se embora, né? O que fica? A gente começa a organizar, a gente começa a arrumar, né? Então, assim, quais são os frutos da tempestade? Eu acho que se a gente for botar numa lista, a gente tem muitos frutos. Sim, nossa. Dessa tempestade toda que a gente estava vivendo e ainda vive, mas ressignifica todo dia, né? Sim. Pelo menos toda quinta-feira. A nossa terapia de quinta. Terapia de A quinta. terapia de quinta, tem a terapia de terça. Tem a pia todo dia, que é a pia suja, com as coisas para lavar. É todo dia, não sei vocês, mas lá em casa é. Eu tenho pós-Café Com lá em casa também. Porque, gente, sobra essas delícias todas. Tem uma amiga quinta-feira à noite que ela vai lá em casa. As nossas filhas fazem balé junto. Beijo, Renata. Aí ela fala assim, Grazi, tem pós-podcast hoje na sua casa? Tem! Aí eu faço um outro café e a gente termina de comer tudo. Gente, é isso. E é isso que é vida. E é isso que a gente veio mostrar. A gente não veio pegar e trazer pessoas aqui com suas histórias para trazer o sentimentalismo, ou senão aquela coisa que muita gente usa, o merchan do sofrimento. Sim, sim. Tanto que a gente conta as nossas histórias muitas vezes rindo, mas não é porque a gente tem problema mental, não, tá, gente? Não. A gente Nem faz, é deboche, pelo amor de Deus. A gente faz terapia e essa semana, por acaso, o que a minha terapeuta falava era exatamente isso. Você fazer uma leitura da sua vida e contar de forma cômica mostra que você está passando e você não está mais preso à dor. Sim. Agora, você contar gargalhando mostra que você quer fugir da dor. Existem diferenças de posturas e existem diferenças de situações. Então, assim... Tem gente que vai contar a dor rindo, escrachando, porque não quer sentir, mas tem gente que já vai ter passado. E cada um é cada um, gente. E esse podcast veio justamente para mostrar isso. O Café Com é o quê? É o lugar de Deus, humor e amor. Sem essa base, a gente não estaria aqui, entendeu? Deus acima de tudo, obviamente, né? Humor, porque a gente traz... nada podemos fazer. Exato. Até as palavras que saem da nossa boca é tudo porque o Divino Espírito Santo nos dá a sabedoria e o entendimento. Humor, porque na nossa vida a gente sempre teve humor e sempre fomos muito bem-humoradas, juntas então mais ainda. Anedoteiras de plantão. Ficamos presas no cemitério. Pois é, gente, como é que são as coisas? Eu ia falar isso agora. A gente tem uns negócios assim, cara, que parece que tem uma sintonia assim.
O Tico e o Teco dela são ligados ao meu Tico e o meu Teco. Só que é ao contrário, né? O meu Tico é no seu Teco. E o seu Tico no meu Teco. Então não é o Tico, o Teco com o Teco. É um negócio meio maluco. Mas ficamos trancadas no cemitério da Casa dos Pobres, gente. Sexta-feira, pós-podcast, né? A gente gravou quinta, sexta lá. A gente foi lá rezar, né? A irmã Adriana falou, vai lá, a gente queria conhecer, né? Também. Aí fomos lá rezar, colocamos uma florzinha no túmulo de cada irmã. Ariare suas delicadezas, né? Eu falo sempre com ela, agradeço por você ser obediente. Deus inspira, ela faz. E aí a gente foi lá, colocou as florzinhas. Aí estamos lá rezando e tal, vendo o nome das irmãs, olhando o crucifixo que tem lá, que é lindo, maravilhoso. E aí a gente ficou trancada lá no cemitério. Tivemos uma graça maravilhosa de ver um tucano lindo. Sim. De pertinho. Sim. Não, e aquele dia na Casa dos Pobres a gente estava literalmente Dora Aventureira, né? É verdade. Que a gente se verdade. aproximou dos macaquinhos, deu Aham. banana, essas coisas. Mas o do cemitério foi muito engraçado, gente. Porque assim, a gente faz tudo, mas tudo com limite, né? Nós somos coragem, um cão covarde. Não, eu fui de boa. Não, mas eu também. Só que na hora que eu vi o cadeado no portão, eu falei assim, olha, eu só não vou ficar aqui. Mas só que assim, a gente pensaria o quê? Uma pessoa normal. Vou gritar, vou desesperar. A gente caiu na gargalhada, gente. Deus proverá. A gente caiu na gargalhada, na gargalhada, na gargalhada. Do nada surge um homem com os olhos estatalados. Ouvindo gargalhadas do cemitério. Ouvindo gargalhadas do cemitério. Ele, o que vocês estão fazendo aí? A gente tá trancado. E nisso, assim, foi muito interessante porque até a postura foi diferente. E, assim, um lugar que fez a gente perder mesmo o tempo, perder a vontade de ficar fazendo barulho. Estávamos quietos, assim, num momento... Como foi bom. Num momento de oração, né? E foi muito bom. E por que tem que ter humor? Porque o humor, ele faz cair todas as outras angústias, todos os outros medos. Se a gente sabe quem está na nossa frente, que é Deus Todo-Poderoso, tá, gente? Aqui na minha frente é Grazi, mas Deus está acima de todas as coisas. É verdade. A gente não tem que ser rabugento. A gente não tem que ser uma pessoa pessimista, uma pessoa que nada presta ou nada vale. Eu sei que às vezes a gente vai ser picado por essa tentação de resmungar, ser peçonhento. Peçonhento no aspecto rabugento, tá, gente? Não no abajeto... Pelo amor de Deus, não seja esse tipo de gente. Mas, exatamente. E assim, a gente vai vendo que... Cuidado. Tóxico. Tóxico é ruim. É muito ruim. Pessoas tóxicas também. E nisso a gente vai vendo a ação do divino acontecendo quando a gente traz as coisas com leveza e com graça, sabe? Primeiro podcast foi com você. Sim. Você com Tom e você aceitou assumir essa bancada comigo. Ui, Jesus. Viu? Passei a bola pra você bem na hora. Usei a tática do Hugo. Boca cheia, gente. O que eu posso fazer, gente? É muita coisa gostosa na mesa. Mas, assim, o primeiro podcast foi com a Grazi e com o Tom. E nesse podcast eles vieram falar como foi a vida deles, o milagre da existência deles, da união deles, de como foi ter passado de uma tragédia até chegar ao relacionamento e estar colhendo os frutos desse matrimônio, Grazi. E coisas que vão muito além de 2011. Coisas que, quando eu digo muito além, que a tragédia é um capítulo, mas a vida do relacionamento, do matrimônio de vocês foi pautada na vontade de Deus e no caminhar a partir de então, né? Sim, o quanto vocês tiveram o discernimento, a coragem, porque é muita coragem, né? E a fé. É verdade. Né? Sempre a fé, assim, porque a gente precisa realmente se lançar, né? Vou jogar a bola pra ela, acabar de boca cheia agora. Mas a gente aqui come, gente. A gente não finge que come, tá? A gente não é Ana Maria Braga. A gente mastiga mesmo. A gente só não passou ainda embaixo da mesa. No dia que passar, agarra, trava. Ai, gente, Dora Aventureira e Bila Bilu. Mas voltando aqui a fita, a gente, assim, realmente ter coragem de
se lançar à vontade de Deus, né? De viver a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes as pessoas acham que é muito florida, que é muito romantizada. E a gente vai percebendo que na vontade de Deus também são incluídos capítulos difíceis, né? E entender, viver, aceitar, né? E ter a clareza, a leveza de viver a vontade de Deus, no nosso dia a dia, mesmo que nem sempre a vontade de Deus para a gente seja aquilo que a gente acha mais fácil, o caminho, né? Os dois caminhos, o caminho largo e o caminho estreito, né? Então a gente entende que o caminho, a vontade de Deus, a gente está no caminho estreito. Então, vão ter momentos em que vai vir uma calmaria, mas vão ter momentos de cruz também. E eu estava esses dias assistindo o Oficina do Diabo, não sei se você já viu, do Brasil Paralelo. Não. Não? Então, o Oficina do Diabo, assim, vale muito a pena ver, porque quem foi no Roberto Thanos final de semana, assiste a Oficina do Diabo, assim, entende, assimila e traz para sua vida muita coisa. Porque ali, eu lembrei daquela senhorinha do CTI com você, do momento em que a gente é tentado até na hora da nossa morte, né? E assim, é realmente isso, a gente tem que estar o tempo todo em sintonia com Deus, a fé tem que ser a nossa mola mestra, o Espírito Santo tem que ser o nosso motor, porque senão realmente a gente cai em tentação o tempo todo. E a gente tem que entender o seguinte, né? Que cumprir a vontade de Deus é desagradar o mundo. É sim. E assim, então entenda que tô sendo atacado, tô sendo perseguido. Tá no caminho certo. Uhum. Tá no caminho certo. E isso, assim, não é porque... Masoquismo. Né? Não, masoquismo espiritual, não é isso? Não, ninguém tá falando disso, mas assim, tá muito tranquilo, muito fácil. Reveja a sua vida, a sua conduta, veja se não tá deixando alguma coisa passar, veja se não tá... Eu não tô falando isso, mas eu sou uma pessoa boa. Olha, eu já olhei muito para Deus, agora são confissões de Arielle que saem dos bastidores e vem para a mesa do podcast. Eu já olhei muito para Deus e perguntei por que ele permitiu que eu passasse por tanta coisa na vida. Uma das minhas perguntas, assim... Perguntei muito, mas eu perguntava muito mesmo. Eu falei assim, cara, que Deus é esse que permite rejeição, abandono, que permite... Mas depois eu pensei assim, poxa, ele permitiu isso tudo. Eu me formei, constituí a minha vida, me formei como desenhista, procurei um trabalho, venci na vida sem os meios fáceis e a família tradicional brasileira. Ponto. Mas depois ele permitiu, mesmo com todas as tribulações, tá, gente? Trabalhava de 7 da manhã às 7 da noite, estudava à noite, tinha um percurso... Intenso. Final de semana era na igreja, doando a minha vida nos grupos jovens, de dias de oração, encontros, essas coisas todas. E assim... Poxa, se eu estou servindo a Deus, por que ele permite que as coisas... Mas depois ele permitiu o Diego. Do Diego vieram as crianças. Então, assim, Deus tem seus caminhos. E a gente tem que ter entendimento e sabedoria. Sim. Né? E ser grato até pela tribulação. Porque, assim, a gente não vai enxergar no processo o que a gente está passando. Mas lá no final a gente vai entender que tudo teve um motivo. Sim, com certeza. Aí, por exemplo, fiquei doente, né? Nas gestações, todas as gestações de risco. Cara, mas meus filhos estão aqui. A minha saúde é debilitada. Mas, cara, eu não tô falando e não tô brincando e não tô comendo. Olha só, gente, eu tô comendo pra caramba. E tô feliz. 100% feliz? Não. Felicidade é uma coisa utópica. A gente tem que ver divertidamente e entender que aquele filme não é pra criança. Realmente não é para criança. Aquele filme é para o adulto entender que a gente precisa sentir. E no mundo que nós nos encontramos hoje, a gente se encontra imediatista. Sim. E necessitado de quê? De felicidades. Mas felicidades prazerosas. Sim, o tempo todo. Entendeu? Temos que estar revestidos de coisas boas, coisas alegres, coisas agradáveis. Gente, acorda. A Grazi falou uma coisa muito importante. Deus dá 2 caminhos. O nosso caminho é estreito e a gente ainda tem que abraçado com uma cruz. Ui. Veja divertidamente, apegue-se à sua cruz e entenda que momentos de felicidade são a bondade de Deus sobre o nosso existir. São momentos que nós estamos vendo a ação dele no diário. Para pensar. A gente esteve aqui com a irmã. 2º episódio. Sim.
Quantos anos ela falou que fez a faculdade que ela sonhava? 60 anos. Ela saía da onde para onde, Gazé? Duque de Caxias para São Paulo. 60 anos, gente. Ela foi atrás do sonho dela. Ela doou a vida dela toda para a igreja. Sim. Toda para os pobres, para os carentes, para os necessitados, para os viciados, para as pessoas que sofrem com tentativas de suicídio. Sim. Quando aconteceu o velório da irmã, foi assim, o velório da irmã, ele foi curativo o tempo todo. Eu falei, até aqui a danada tá trabalhando, gente. Chegou assim, lá com a pranchetinha sim, para Deus e falou assim, vamos começar. Esses aqui, ó, tudo aqui na lista, ela já despachou um monte de coisa também assim que ela chegou lá, tá? Só a gente observar ao nosso redor. E assim, cara, ver pessoas ali de barba branca que eram crianças ali em Duque de Caxias, na época que ela começou um trabalho ali, eu esqueci qual é o nome da obra, mas ela iniciou uma casa ali que acolhia crianças e tudo mais, e as crianças passavam ali o dia. Cara, pessoas que estavam ali no enterro dela, já adultas, já, assim, entrando na terceira idade, que foram resgatadas através desse trabalho sementinha que ela iniciou ali. Ouviu a voz de Deus e foi. Sim. E ela tinha um lema, quer ser feliz? Faça outro feliz. Faça outro feliz. Né? Aí a gente vem para os nossos lemas, né? Eu brinco que o meu é meu cansaço, a outros descanse. Aí um rapaz trabalhava comigo e falava, às vezes eu falava, eu tô cansada. Ele, também? Olha lá o teu lema, lá a tua frase no Instagram. Meu cansaço, as outros descanse. Então, a gente tem que entender os nossos propósitos também. E ver que não vai ser tudo floridinho, bonitinho. Ah, flor de cerejeira. Não é isso. E entender que a gente pode transformar a vida do outro. Sim, sempre. A nossa atitude, é mais simples que seja, pode transformar a vida do outro. E esse lugar que a gente está aqui é justamente para isso. A gente foi transformada por causa dessa mesa, desse microfone. Uhum. Só que começou sem esta mesa e sem este microfone. Sim. Começou quando a gente partilhava vida. Aí fala assim, vocês são... Gente, a gente já sentou com gente que nunca veio no podcast, a gente já falou sobre assuntos extremamente polêmicos que, assim, a gente não precisa trazer para cá. A gente já cuidou de pessoas que talvez vocês jamais saberão. A gente já foi cuidada por pessoas que vocês talvez jamais saberão. É verdade. Entendeu? Só que assim, não é, por exemplo, você está fazendo aquela coisa do segredo, da criar uma... Não, é porque a vontade de Deus, ela alcança a quem tem coração aberto, a quem tem ouvido atento. A Grazi fala assim, obrigado pelo seu sim. Na maioria das vezes, eu falo assim, gente, eu tô fazendo um merda. Eu acho assim, eu devo viajar muito, meu TDAH deve gritar muito. A gente estava no cemitério, voltando para a história do cemitério. Todos os jazidos tinham um quadradinho. E todos os jazidos estavam sem flor. Todos. Eu assim, gente, deve ter muito tempo que alguém não bota uma florzinha aqui. Tinha um pé de manacá lindo e tinha um pé de uma outra flor caída no chão, com várias florzinhas no chão. Aí, tipo assim, não tinha lá as 40, porque eram 40, tá, gente? 40 buraquinhos lá para poder botar flor. Não tinha as 40, assim. Então, a gente foi pegando uma aqui, uma ali, outra ali. E eu ouvi aquele sussurro no meu coração. Poxa, bota uma florzinha. Eu botei a florzinha, sabe por quê? Porque uma hora a semente sou eu. Uma hora eu quero que os meus filhos vão lá no jazido e possam fazer o que nós fizemos aquele dia, né, irmãs? Conversem. Tete a tete, sabe? Fala assim, olha, tá assim, tá assado. Vê o que você consegue aí. Se você ainda não chegou lá em cima, a gente tá rezando pra você chegar. Entendeu? Tem todo um processo, né, Grazi? É todo um caminho. E como foi legal, porque assim, a gente sentou depois que botou as flores, veio um tucano, gente, que a gente não consegue... Maravilhoso, lindo. Expressar, não era um tucano preto, era um tucano meio verde, não era, Grazi? Era. Ele tinha uma pena meio azulada. Sim. Era diferente. Ele era diferente, o bico ele não era daquele todo igual ao normal, assim, uma coisa surreal. E a gente ia lá na casa dos pobres e eu assim, gente, como Deus fala com a gente aqui. Como Deus ele tem a sua forma de expressar. Mas eu sei, a gente também está atento e aberto para ouvir a vontade de Deus.
Tivemos a Vânia aqui com Café com Turismo, Grazi. E a Vânia Que saiu. não foi só café com turismo de experiência. E depois, tipo Foi assim, além. você chega e fala assim, ela foi falar de turismo. Gente, ela falou da vida dela, a história da vida dela, que é muito além de turismo. Turismo é uma base, é uma parte do leque dela, do trabalho. Agora, quando ela veio falar da vida dela, da fé dela, da família dela, você vê o quanto Deus também usou e usa aquela mulher, Uhum. É verdade. né? E aí nós fomos... Ela é um bom exemplo de multiplicar os talentos. Sim. Porque dentro do trabalho dela, ela usa o talento que ela tem de ver as potencialidades de um destino, de uma coisa, e transformar aquilo ali. Entendeu? Então, assim, quantos lugares que ela pôde também transformar com essa visão dela, com esse talento que Deus deu para ela. Sim. E depois veio o Biel. Sim. Biel, gente boa demais, né? Biel, olha. E Biel trouxe aqui aquela visão do influencer, do empreendedor, do jovem empreendedor. Sim. E Biel tem um tempero a mais ali, né? Biel, poxa, às vezes Biel vai lá na casa dos pobres. Você vê as coisas que... Você vê assim... Biel é sangue bom, né? Gente boa demais. Tem um coração enorme. Ele vai lá na casa dos pobres. Foi através dele, através de você, Biel, que a gente conheceu a Capela de São Miguel. A gente foi saber que tinha capela lá. A gente se aproximou, né? Então, assim, o conteúdo, assim, que também leva uma mensagem diferente. Né? Chegamos lá no dia que seus pais estavam lá na lanchonete, conversando com o pessoal também. No dia que nós conhecemos, os pais deles estavam... Os pais deles estavam lá na lanchonete. Foi tudo, assim, muito... Até... Deus prover. Por acaso, ainda quero as receitas da sua mãe, tá, Biel? Experimentar de preferência. Ai, vamos fazer um café com Dona Ellen, que pode virar um almoço. Café da tarde, jantar. É uma coisa assim. Um negócio, como dizia Bernec. Fomos até Isabela e Rômulo e ouvimos seu testemunho da primeira vez. Primeiro instante que Isabela e Rômulo chegaram, nós chegamos a eles. Sim. E, gente, vocês vão rir da nossa cara, mas virou amizade. Virou muita amizade. Virou muita amizade. Muita amizade. Olha, nós temos grupinhos Zap. Nós saímos... Aquele grupo sai de tudo lá. Eu, Ariela e Isabela, imagina o trio. A gente já saiu para comer, a gente já saiu para rezar, a gente já saiu para conversar, entendeu? A gente já foi pro encontro e no final ainda fez um coffee break no hambúrguer. A gente já foi para lá também embrulhar a caixa de bombom. A gente já foi para lá também embrulhar a caixa de bombom, porque a gente não é só comida, tá, gente? A gente também é trabalho. Respeita também, a gente não come só, não. A gente não veio só pro Venha Nós, não. Vosso reino também. E assim, como foi importante dar voz para Isabela e para o Rômulo falarem. Perfeito. E como aquele podcast foi difícil para a gente fazer. Sim. Porque você toca em algo que a gente foi cheio, né, de milindres, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, eles se abriram muito. Eles se rasgaram naquele podcast. E o quanto que foi bom. Acho que para eles, para nós, para todo mundo. Foi bom, assim, ouvir o que estava no coração deles, né? E num ano, como é que as coisas de Deus são, né? No primeiro ano do falecimento de sua filha, nós 6 estávamos juntos. É verdade. É verdade. No encontro de casais na catedral. E depois, assim, a gente passou a noite rindo, brincando, partilhando e... Conversando e falando sobre tudo, gente. A gente não fala só coisa ruim, não. A gente passou e, assim... E ela falando como aquela semana tinha sido difícil, como tinha sido uma batalha, mas ao mesmo tempo como estava, não bem, né, gente? Mas em paz. Em Deus. Sim. Aí depois vieram o Tom aqui apresentando a boda de Caná. Sim. E o sonho do coração dele. O sonho não. O que Deus colocou no coração dele. O sonho de Deus no coração dele. Os sonhos de Deus no coração dele. E o sonho não acabou, né, gente? O sonho segue. Gente, a gente vai fazer uma divulgação, não, um vídeo contando aos nossos olhos o que é a Associação Boda de Caná. Sim. Aguarde, verás. E assim, a Associação Boda de Caná, ela veio para resgatar muitas pessoas. E ela nos ensina, nos dá
tato de entender que o que existe por trás de uma pessoa com vício. Ninguém usa tóxico, ninguém usa droga, álcool ou o que seja só por diversão. Tem todo um histórico. Tem todo um histórico. O próprio Café com o Guilherme, né, fala disso. Sim. Ele contou a história dele de vida. História que, entre lutas e dores e restauração, assim, o quanto que Deus trabalhou na vida dele, ele saiu dali, né, de uma vida de usuário, né, e a gente vê, assim, o quanto que a semente, ela tá ali dentro. A gente precisa, assim, tirar aquela casca bruta, aquela casca dura que está por fora de uma vida que é ferida, de uma vida que é machucada, de uma vida que é traumatizada, Sim. sabe? E trazer a essência da pessoa para fora, Sim. sabe? O dependente químico, eu olho muitos meninos lá na casa, eu fico assim, gente, eles precisam, assim, ser olhados de forma diferente. Olhados com respeito e amor. Eu acho que, assim, a gente cai num paradigma social de condenar demais. Sim, sim. Sabe? O mendigo tá na rua com aquela garrafinha de cachaça. E se fosse você? E se fosse eu? Eu lembro de um dos rapazes da casa que ele até faleceu. Faleceu, tadinho, ele caiu no rio, né? E estava embriagado, faleceu. E assim, ele, todas as vezes que eu encontrava ele na rua, aqui pelo centro, gente, eu sou mãe, vivo com meus filhos. A maioria das vezes eu encontrava ele com as minhas filhas, né? Que as meninas andam mais comigo. Nicolas já tá mais desgarrado, que é mais velho. E aí eu encontrava com ele às vezes estava um pouco alterado, ele vinha falar comigo com todo respeito. Aí ele começava a falar e contar e tal, não sei o quê. As pessoas passavam, acho que o olhar das pessoas era assim, ou ela é maluca, ou ele tá importunando ela. As pessoas nunca olhavam assim, ela parou pra ouvir. As pessoas olhavam, tipo assim, o que ela tá fazendo ali, o que tá acontecendo? Eu via vários, assim, entre a nossa conversa, eu via os olhares das pessoas, sabe? E ele, assim, ele trazia uma dor enorme com ele. Ele me mostrava, todas as vezes que eu encontrava com ele, mostrava a certidão, a identidade dele, com o nome de uma mãe que ele não conheceu. Morreu com 50 e poucos anos, com aparência de 60 e poucos, porque foi destruído pelo vício, mas a dor da vida dele era uma mãe que o abandonou. E às vezes você fala assim, mas tem outras formas. Tem outras formas porque, às vezes... Aí eu vou falar por uma questão de causa própria. Justo. Às vezes, Pensei nisso. Pode falar. É seu momento. Não, que isso. Eu vou chorar daqui a pouco. Às vezes, a gente só não cai no vício porque Deus coloca anjos na nossa vida. Sim. A gente tem as tias Gracinhas, a gente tem as vovó Cleusas, a gente tem aquelas pessoas que nos resgatam. Sim, é verdade. Quando a mãe se ausenta, o pai se ausenta e você não vê ninguém. Talvez ele não tenha tido ninguém, ele teve que aprender a ser forte por conta própria. Sim. Entende? É uma dor primária, cara. Sim. E assim, eu estava vendo um post esses dias no Instagram que me fez refletir muito. Sabe qual é a dor que mais dói? Fala pra mim. É a minha. A minha dor é minha. A sua dor é sua. A dor, ela é individual, gente. Então, cada um tem a sua medida e o seu tempero. Então, a gente não pode medir dor de ninguém. É verdade. A sua dor tem importância tal quanto. E falar. É importante porque falar ajuda a cicatrizar as feridas da alma. Sim. Feridas que às vezes a gente traz por um pai que era embriagado, mas que se você olhar o histórico dele, talvez ele tenha sido maltratado pelos pais. Por uma mãe que é grossa, mas se você ver o histórico dela, talvez ela tenha sido abusada pela família. Então, assim, gente, a dor nunca nasce na gente, mas a dor pode terminar na gente. Sim. E esse é o ponto. Sabe por quê? Eu admiro profundamente, admiro você e tantas pessoas que eu conheço que têm a sua história,
difícil, tem a sua história de dor, tem a sua história de abandono, mas elas conseguem ter uma família na qual elas pensam assim, poxa, aqui, nesse sagrado aqui, nesse pedacinho do céu que Deus me permite ter todos os dias debaixo do meu teto, aqui eu vou fazer diferente. Sim. Entendeu? Vocês são, assim, todos nós, né? Cada um com seus traumas, com suas coisas todas. Digo pro meu marido também. Cara, tá ressignificando, tá, mas são pessoas guerreiras, sabe? Que pensam assim, eu não vou ficar aqui na minha dor, eu vou ressignificar, eu vou mudar, eu vou fazer diferente. A gente... Vou falar de novo, né? Agora na primeira pessoa do singular, né? Isso eu aprendo com a terapeuta, tá, gente? Porque... Yes. E eu? Não sei falar em japonês. Nem eu. Arigato! Miojo! Sayonara! Yakisoba. Yakisoba, falar nisso, tem na Casa dos Pobres 17 de agosto. Opa! Essas questões todas que a gente vê na vida, a gente tem duas escolhas. Ou ser a vítima da nossa história ou transformar a nossa história. E quando a gente opta por transformar a nossa história, a gente vê o belo de Deus ressurgindo. Fácil? Não. Tem dia que você vai estar lutando com demônios interiores, assim, tremendos. As tempestades, as sombras que existem dentro da gente, quando a gente não se liberta de tudo, às vezes tenta nos destruir. Né? Vem a Flora dizendo que você não é capaz, que você não é amado. Você não foi amado nem por uma mãe, você vai ser amado por Beltrano, por Ciclano, por Teresano. Ninguém te valorizou, ninguém te respeita. E são coisas que surgem na cabeça, mas ao mesmo tempo você tem que avaliar o que é certo, o que não é, o que é de Deus, o que não é. Fazer um filtro, mais oração, meter a cabeça na parede às vezes. Mentira, tá, gente? Meter a cabeça na parede não, pelo amor de Deus. Mas avaliar o seguinte... Deus não erra. Nunca. Primeiro ponto, Deus não erra. Então, nós não somos um erro. Eu não sou um erro. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, porque está na passagem bíblica. Se eu sou maravilha aos olhos do Pai, se Jesus me formou no ventre de minha mãe, me ungiu, me capacitou, ele já tinha um intuito para mim. Isso é para mim, para você, para o vosso filho, para o vosso marido, para o vosso primo, para o vosso tio, para todo mundo. Para a pessoa mais ungida e consagrada da face da terra, para a pessoa que menos presta. Aí você fala assim, mas, gente, escolha. Nós temos o livre-arbítrio. E, às vezes, as pessoas são o que são e agem como agem e têm a vida com seus problemas por causa do livre-arbítrio, por causa de suas escolhas, por, às vezes, não colocar Deus e a sua sabedoria infinita em tudo. Então, nem tudo é Deus. Ah, mas você sofreu porque Deus permitiu. Não, gente. Eu tive o que eu tive porque humanos maiores de idade não optaram por mim. Sim. A mão de Deus foi me dar pessoas maravilhosas para cuidarem de mim. Então, assim, é olhar diferente. Sim. É olhar de forma... Parar de responsabilizar Deus por tudo e começar a assumir e colocar, como a Grazi falou, depois da tempestade, você tem que colocar o quê? As coisas nos seus devidos lugares. E as pessoas nos seus devidos lugares também. Tá, gente? Tivemos aqui uma pessoa que você não pôde estar porque você estava no hospital. Oh, meu Deus. E eu queria tanto estar nessa. Troca. Jamir e Angélica. Ui, meus padrinhos de casamento. Cara, que podcast. Vou te falar que foi assim... Café com milagre. Milagre mesmo. Nicolas ali no cantinho. Depois chegou pra cá. Jamir e Angélica contando a história deles, dos 3 filhos. Que lutem. Aí você fala assim... O que é minha história na fila do pão? Rapaz, como eles fizeram a vontade de Deus e como Deus se mostrou a eles de forma assim, bota o pé que eu boto a estrada. Sim. E assim, cara, a gente vai vendo as histórias, a gente pensa assim, poxa, o Jamir, o que ele falou da parte de vida financeira deles, tinham tudo estabilizado e de repente, do Neida... Você acorda e não tem mais nada, e o teu filho está ali com uma doença, com uma situação de saúde raríssima, um quadro muito raro, e você realmente tem que botar o pé e confiar, porque você não tem mais os recursos humanos, né? E às vezes Deus só espera que a gente se abandone para poder fazer a obra. É verdade.
Eu acho que eu não vim nesse episódio porque eu corria sérios riscos de desidratação, entendeu? Eu acho Eu que você ia tava desidratar. eu acho que você estava correndo um riscozinho além, né, minha filha? Deus me Tirando livre. as vesículas, negócio lá. Tava lá uma semaninha com a senhora de 86 anos, feliz da vida, sorridente. Não foi nessa que eu fiquei com ela, não. Foi não? Não, foi outra. Foi na outra? Outra. Eita, Jesus, eu perdi essa. Depois vieram os nossos amigos queridos que abriram seus corações com suas histórias. Trajano. Sim, maravilhoso. Escolhido não tem escolha. Não. Jane Mary. Opa, Jane Mary já tá quase pedindo música no Fantástico aqui no Café Com. Jane Mary, mais uma. Mais um, ó. E você, ó, vai pra música. Jane Mary, ela teve aqui em 2 situações. Mas confesso que na primeira eu não estava porque eu estava fazendo um exame. Eu não podia perder esse exame, né? Então eu não tive a graça de estar aqui, mas eu assisti, tá, gente? E o segundo eu estava aqui com ela falando da misericórdia. Sim. Maria Misericórdia. Nossa. Jane Mary, cara dela. Tivemos Xaxá Estênio, que ainda precisamos fazer a parte 2. Isso aí, Xaxá. Tem que voltar, hein, Xaxá? Corre não. E ela, esses dias, ela me parou na rua e falou assim, menina, tenho tanta coisa pra te contar. Eu falei assim, já vamos marcar o podcast 2. Entendeu? Pra poder contar tudo, tudo, tudo. E, gente, aquele casal é um casal de Deus, é um casal de fé. É verdade. Ela veio pra falar aqui sobre o problema de saúde e a ação de Deus, né? Perante o problema de saúde dela. Se você vê, todo mundo, ninguém tá separado, tipo assim, ninguém veio aqui para falar que ganhou na Mega Sena. Não. Ninguém veio aqui para falar que ganhou no milhão, como é que é? Show do milhão, não. A gente vem aqui para falar que diagnóstico não é a palavra final. Exatamente. O nosso maior Mega Sena são os milagres que Deus operam na nossa vida. É verdade, sim. Recebemos aqui o pessoal das Santas Chagas, Gisele, Geia, Jonas. Que é cunhado da Angla, gente. Rolê, voltei. E, gente, olha só. O Ministério das Santas Chagas que traz Jesus das Santas Chagas e leva tantas pessoas e tantas casas com tantas histórias. Sim. Como é bom você receber um ministério que vem aqui para falar da vontade de Deus. É verdade. Né? Recebemos a Maria Rita no período da folia e recebemos a Maria Rita para falar sobre juventude, sobre ela e a juventude. Retiro de carnaval, meu retiro favorito sempre é o de carnaval. Gente, juventude é o futuro. É vida, né? É vida, são as vocações futuras, são de lá que vão sair os padres, são de lá que vão sair os casados, são de lá que vão sair os leigos, os consagrados, tudo. Então, assim, gente, vamos cuidar bem da nossa juventude, vamos amar e acolher mais a nossa juventude, vamos estimular a nossa juventude a ser santa. É verdade. Santos de calça jeans. É esse o lema. Trouxemos a Luísa. Cara, Luísa, para mim foi uma aula, tapa na cara do início ao fim. Luísa, ela voluntariamente se dedicou na pastoral dos surdos. Gente, a gente precisa quebrar paradigmas. Sim. Precisamos abrir a nossa mente e acolher a todos. É verdade. Olha, Luísa, beijão pra você. Falando nisso, a gente precisa, sim, fazer alguns posts da Pastoral dos Surdos no Café Com, e a gente vai fazer. Cara, ela veio pra cá pra mostrar como é que é a missa em Libras, pra mostrar as sinalizações, eu esqueci a palavra, eu aprendi, já errei. A língua. A linguagem, exatamente. E, assim... Não, ela me corrigiu, é língua mesmo. E isso, assim, como às vezes a gente não entende que a gente não inclui quem tem algum problema. Sim. E assim, é fabuloso o trabalho que eles fazem. Vou bater palmas, ó. Dar as mãos, que é juntar os pés. E assim, eu tava naquela missa em Libras, o padre era surdo e foi maravilhosa. Nossa, e antes que perguntem, mas ele tem que dizer as palavras da consagração para realmente acontecer. O padre, ele, mesmo sendo surdo, ele aprendeu e consegue dizer as palavras da consagração. Na hora que ele começou, eu fiquei assim,
Deus é perfeito, porque ungiu e capacitou mesmo. Deus é quem faz. Tivemos a Camila falando de registros, fotografia da sua vida toda. E Camila, beijão, você que sempre nos recebe e nos acolhe nos BOs da vida. É verdade. Muito, muito obrigado. Priscila, minha gêmea, falando de autocuidado. Ai, Priscila na maromba. Priscila crossfiteira. É. E como foi legal esse podcast. Eu e Priscila, a gente tem uma coisa que as pessoas acham que nós somos muito parecidas, né? Hoje não mais tanto, mas num dia fomos muito, muito parecidas. E sempre sacanearam muito, falando que ela era a Pri, eu era a Pri e ela era a Ari, né? E sempre chegavam para ela perguntando se eu era a moça tal, e sempre chegavam para mim perguntando se eu era a Pri do John. Não, eu não sou a Pri. Eu sou a Ari. Ela é a Pri. E nós nunca tínhamos nos encontrado. E aquele podcast foi surreal, porque também abriu outra porta e que, assim, parece que a gente já se conhece a eternidade, né? Sim, é verdade. E, assim, Grazi foi o elo, né, de tudo e... Sou suspeita de falar sobre Pri. E, assim, foi uma bênção poder partilhar esse podcast com a Pri, porque depois foi mais uma que se achegou a nós. E também temos um grupinho no Zap Zaps. Dos Zap Zaps, do Instagram, entendeu? Rola meme solto. A gente tem grupinho com todo mundo. É verdade. A gente vê assim os grupinhos e os nomes que são as coisas melhores do mundo. Isso Esse eu, Priscila e Arialha, é Padre Miguel. Porque contamos em outro podcast. Fica na curiosidade. E, gente, não foi deboche nenhum, pelo contrário. Foi uma coisa que, assim... Só? Grazi e suas grazices. Agora eu vou contar, porque agora também, né, não é justo. Elas me perguntaram assim, quem vai te operar? É o Padre Miguel. Elas, oi? É porque o meu médico é doutor Gabriel. Eu soltei um Padre Miguel. Eu falei, Padre Miguel, intercede aí por mim. Aí eu perguntei se ela estava... foi convocada a interceder. Eu perguntei se ela estava fazendo outro tipo de cirurgia, mais abstração de demência. Fecha a página. Ai. Recebemos aqui também a Elo, a minha prima Nutri, para falar fabulosa. sobre nutrição sem neura. Gente, foi um espetáculo aquele podcast. Sim. Entendeu? Depois a gente marca aquela consulta. Abstrai, vamos pro próximo. Priscila Guindani, caraca, gente. Eu sou suspeita também de falar da Priscila Guindani, gente. Mas foi um espetáculo, porque assim ela mostrou... Priscila, para quem não sabe, também tem um podcast. Tem. Terceira Histórias. E olha, segue aí. Que histórias que ela trouxe. Ela abriu a vida pra gente de uma forma tão bonita, tão singela, e ao mesmo tempo mostrou o que ela fez para transformar a vida dela, chegar a tal ponto de influência. Maternidade. Influencer real, gente. Ela ganhou seguidor mostrando dia a dia. Dia dela de família, criança. Fomos na Mara. Sim, lá em Vargem Alta. Fomos em Vargem Alta. Vimos muitas flores no caminho. Exatamente. Fomos lá para Mara para ela contar a história dela, o testemunho dela. Desde a perda de um filho até o nascimento do Pedro. Café com presente. Café com presente, gente. E o Pedro é lindo. É lindo. Olha, não deixa de sentir, não deixa de amar, mas ressignificou todo um propósito. E ela conta os detalhes de muitas coisas e assim foi surreal. Mara, beijão, sabe que sua história também está no nosso coração. Tivemos aqui depois Padre Marcos Vinícius. Sim. Semana Maior. Maravilhoso, falando sobre a Semana Maior. Exatamente. E assim, conta um pouquinho da sua história, da sua vocação, do seu chamado. Essas coisas todas que mostram da onde ele veio até onde ele está e que seja sempre feita à vontade de Deus. Estivemos também com a nossa amiga Edilane. Olha... Ai... Gente, foi tão maravilhoso que a Arialha até infartou. Jesus. Gente. Brincadeiras à parte, mas foi muito profundo o podcast com ela. Foi muito profundo. Uma coisa que eu contei para Edilane, né, no off, né? No dia do podcast dela, ela falava pra gente, né, que ela teve a notícia que estava com câncer de novo e que ela não ia se entregar. Sim. Mas que ela sabia as lutas que ela tinha que lutar e por isso existia aquela
Né? E à tarde eu infartei. Né? Só que eu só fui pro hospital no dia seguinte. Ai, isso é uma coisa que, gente, não briguem comigo. São coisas da cabeça de Arielle. Eu achava que era coluna. Eu achava que eu estava herniando. Então, assim, que era só deitar que ia passar, né? E no dia seguinte, eu encontrei Grazi na hora do almoço, porque eu tinha que buscar o B. A gente andou um pouquinho e eu voltei a sentir tudo. Né? Eu fui para casa dirigindo. Quando eu cheguei no hospital, o médico falou, olha, você vai ficar aqui, você vai para o CTI, porque você está tendo um infarto. Falei, não, moço, me dá um Lufital e me manda embora, porque tá confundindo, você tá errando aí. Só que naquele momento Deus colocava no meu coração o testemunho da Edilane. Né? E assim, para quem não sabe, eu já fiz uma ponte de mamária com 36 anos. E o meu caso é um caso que os médicos ainda não entendem porque era para eu estar debaixo de 7 palmos, numa valeta, num caixão, num terno de madeira. E Deus não permitiu, porque o meu coração ele se revascularizou, mesmo que muito pequenamente, né, muito microscopicamente. Eu tenho microveias que alimentam o lado que estava sem o sangue necessário. Sem fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo, exatamente. E nisso eu descobri o problema no coração em agosto, eu operei em setembro. Eu tive 1 mês para operar, porque senão eu poderia ter um infarto e o infarto me gerar um problema maior até óbito e correr risco de necessidade de transplante cardíaco. São pequenas páginas que a gente tenta, a gente sabe que Deus faz, mas que a gente não fala muito porque o milagre já está aí, ninguém precisa ficar toda hora. Mas todos os médicos falaram para mim, é impossível. E eu lá viva do lado deles, e eles, é impossível, é impossível. Aí eu pensava assim, gente, mas será que tem um fantasma aqui? Será que eu tô naquele filme Vivos Mortos, que as pessoas veem fantasmas? E 1 ano e 6 meses depois, eu sofri um infarto. Mesmo tendo feito ponte mamária, e foi assustador. Mas, ao mesmo tempo, libertador, porque hoje eu fiz os exames, hoje não, nesse período eu fiz o exame e eu não fiquei com sequela nenhuma no coração. Então, graças a Deus. Pequenos milagres diários. Grazi, então, recebeu o Guilherme, né? Porque eu tive, assim, uma baixa técnica, tava de atestado. Só voltando na Edilane um instantinho, uma coisa que Edilane falou assim, ela falou várias coisas que nos marcaram, mas assim, viver o extraordinário no ordinário. Sim, foi a frase uma que a gente traz até hoje. E se tem caminho, vamos caminhar. Exatamente. E outra coisa que a Edilane falou, que foi assim, que me marcou demais, foi quando ela foi fazer a 2ª cirurgia, ela pegou a cama dela, arrumou a cama dela esticadinha. Senhor, me traz de volta para minha casa, para minha cama. Quando eu fui fazer a cirurgia do rim, porque assim, quando eu fiz a primeira vez, botei o cateter a primeira vez grávida da Ana, para mim, é um procedimento tranquilo, simples. E depois que eu passei tudo que eu passei com os catéteres da vida, eu descobri, assim, amigas em comum que perderam uma amiga no mesmo procedimento. E eu falei, caraca, é um pouquinho mais delicado do que eu penso, né? E quando eu fui fazer a cirurgia, eu lembrei exatamente disso da Edilane. Eu arrumei minha cama de manhã antes de ir e falei, Senhor, me traz também de volta para minha casinha, para minha família, né? Se assim for da tua vontade. E foi, graças a Deus. Graças a Deus, estou aqui. Amém, Jesus. Obrigado. Você assumiu com o Guilherme, fiquei afastada por alta médica, baixa médica, né? E você já falou um pouquinho do podcast dele, que foi um podcast maravilhoso. Maravilhoso. Assistam, gente, assista. Recebeu também Isabelle Marcelli para falar sobre maternidade atípica. Perfeito, sensacional. Cara, quanto que a gente precisa aprender ainda. Tanto sobre o autismo, as neurodivergências, na verdade, como um todo, né? Acho que a gente precisa aprender verdadeiramente a se colocar no lugar do outro. Sim, é verdade. Porque a gente
tá tão naquela bula de tudo igual, tudo igual, tudo igual, tudo Sim. igual, que a gente não vê que a gente precisa se solidarizar mais. E eu não estou falando de Teleton ou Criança Esperança, estou falando do próximo que mora do nosso lado, com atitudes, com ações, com companheirismo, com empatia de verdade. Tivemos... Voltei. Aí aqui vou falar, voltei, você operou. Ai, ai, ai. E estamos aqui, né? Graças a Deus. Nessa pedrosa, toma aqui. Ai, Jesus. Tivemos o café com a Angla. Imigrante não herdeira. Oh, que rolê louco, hein? Café com liberdade, cara. Café. Assim, a vida da Angla é tanta loucura que ela conseguiu me responder ontem, né? Depois daquele podcast, ela agradeceu e tudo mais. Mas, assim, a Angla fala daquele lema, né? O mundo é muito maior que o quintal da minha casa, né? E isso serve para tudo. Serve para você ter empatia, olhar para o outro. Serve para você ir buscar os seus sonhos. Serve para você servir a Deus. Ver que tem um Deus que realmente está ali por você. Sim. Isso daí dela, esse slogan da Angla serve para nossa vida toda. Sim. Tivemos as mulheres de sucesso, Oh. a Jaqueline e a Luciana. Perfeitas, E olha, maravilhosas, foram divônicas, bafônicas, Tivônicas, foram maravilhosas mesmo. vitaminadas. As suas falas, né, nas suas transcrições dos livros, são coautoras do livro Mulheres de Sucesso 4. Sim. Né? Já está no 5, gente. Já está no 5, gente. Meu Deus. Recebemos a irmã Adriana. Oh, Olha, meu vou Deus. falar uma coisa para você. Eu tenho alguns podcasts que moram no meu coração. Irmã Beatriz, Padre José Rui, agora o da irmã Adriana. Tem um lugar cativo. Porque assim, a gente chegou lá para buscar a irmã, ela estava ajudando a cuidar dos internos. Sim. E ela estava dando atenção para os internos, aquele cuidado de mãe. E o interno estava fazendo uma coisa, ela parou e falou assim, para tudo. Olha o que ele quer. Ele não quer ficar aqui, volta para a rotina dele. Faz todo o caminho de volta e vê o que você esqueceu de fazer. Ele está te lembrando que não fez alguma coisa hoje. Um olhar materno sobre uma pessoa que não consegue falar, não Sim. consegue expressar tudo o que está sentindo. Foi surreal. Surreal. E foi lindo. Foi antes da gente... Nem câmera, não tinha nada, gente. Tinha um olhar de uma pessoa esperando ela. Sim. Não tinha, não, sabe? Falar assim, fez papai. Ninguém faz tudo. Nem tudo é marcado, tá, gente? Nem tudo é para aparecer. É verdade. Tem coisas que são feitas com o coração e que os nossos olhos vão estar pegando. E assim, você jamais vai entrar na casa dos pobres e vai encontrar a irmã Adriana lá sentada, de perna cruzada. Todas as vezes que eu fui lá, e olha que eu moro perto, eu apareço lá nos horários mais esquisitos possíveis, né? Fico até trancada no cemitério, fora a parte. Mas assim, a gente aparece lá, a irmã tá sempre fazendo alguma coisa, ela tá sempre envolvida em alguma coisa, ela tá sempre, 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 sempre. E quem quer servir é assim, né, gente? Sempre tem alguma coisa para fazer. Então é só a Exatamente. gente buscar, né? Aí também tivemos Michele. Michele, que foi uma ponte com Mara, Sim. né? Vamos lembrar desse detalhe. E- Ela estava nos bastidores da Mara. E olha, foi o outro lado do Sim. Casa 50. Foi a moradora da Casa 50. Isso aí, né? justo. Foi a pessoa, a dona do A lar, habitante. a habitante. E ela falando sobre a questão de ser Casa 50, mas também de ser Michele. Olha, beijão. Mora no nosso coração. Encontramos ela, por acaso, no Thanos também. E foi surreal, tá, gente? Foi surreal. Depois recebemos a Kátia. Sim, café com terapia, gente. Nossa. Ainda tô tentando fazer o exercício do não até hoje. Conseguiu, não? Não. Não. Essa parte eu consigo falar não. Conseguiu, não. E a Kátia, ela trouxe uma coisa que eu anotei, né? Que ela até falou assim, que é a questão do se olhar, se cuidar, se respeitar. Coisas que nós trazemos para os nossos dias, todos os dias. A gente precisa, tá, gente? Se olhar, se cuidar, Se respeitar. Aí nós tivemos aqui, então, nosso queridíssimo Padre José Rui. Sim. Rapaz. Café com padre. Olha, Padre José Rui, além de contar toda a sua experiência, ele foi
um colo de Deus pra gente aqui no podcast. Sim. Porque Ele foi o super, super, super dosão. é a sua paciência, a sua sabedoria, a sua doçura e como tocou os nossos corações e o de tantas outras pessoas. Semana passada tivemos Werneck? Não, semana retrasada. 15 dias Werneck. Werneck. Que todo mundo fala assim, orla do Rio Bang. É verdade. A Bang Cap, a Lady Bang. Lady Bang. A irmãzinha pra missa, né? O homem da escada que a Grazi encontrou esses Encontrei, né? dias. Saindo da minha casa, eu olhei pra orla, tava ele lá. Eu falei, cara, eu preciso pegar esse momento. A Grazi correu atrás do homem da escada. E vou te dizer, ele tava desaparecido. Aí o Werneck colocou ele no vídeo dele e eu coloquei no meu sem saber que ele já tinha aparecido no vídeo do Werneck. Tá famoso, carioca. E o Werneck veio, assim, a gente também veio falar pra ele sobre isso, né? Quantas vezes ele nos fez sorrir quando a gente só queria chorar. Sim. Quantas vezes ele foi aquela terapia que trazia o nosso sorriso de volta, né? E foi muito bom ver o outro lado do influenciador, né? Sim, Isso é verdade, foi sim. muito, muito bom. Sensacional. Semana passada estivemos com o nosso amado amigo, Pai do podcast. querido, que além de finanças nos ensinou muita coisa, né? É verdade. Hugo Dutra. Sim. A Grazi já tá pensando em quebrar o cofrinho das crianças para investir, tá? Cuidado aí, cuidado aí. E por que recordar isso tudo, Grazi? Aí eu vou porque o chat GPT disse. By Arielle. Mentira, tá, gente? Fui eu, não foi o chat GPT, não. Agora fui eu. Metade do ano passou. Sim. O que você fez até aqui? A gente fez isso tudo. Dessa vez a gente pode dizer que a gente tá zerando metade do ano. É verdade. Sim. 37 para 38 episódios? Estamos no 37º. 37º. Daqui a pouco vamos 40 no Café Call. Aí você pensa assim, o que você fez? Agora a gente pode falar, a gente fez. A gente fez muita história coisa. com muita gente. Tecemos histórias, né? Dá licença, tá, Pri? Só rapidinho, tá? E o que a gente fez? A gente trouxe pessoas aqui. Pessoas reais, de histórias reais, para contar as suas histórias e movimentar. É verdade. Movimentar, não ficar parado. Eu sempre ouvi que ferro, quando fica parado, enferruja. O ser humano, quando fica inerte, congela, vira estátua, sabe? E a palavra de Deus diz que a mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Se a gente ficar preso olhando para trás, a gente vai virar estátua de sal. O que nós queremos da nossa vida? Temos mais 6 meses a partir de agora. O que você quer? O que eu quero? Ainda dá pra sonhar e fazer muita coisa, gente. Exatamente. Metade do ano já passou e o nosso peito transborda de gratidão. Sim. Nada disso seria possível sem você. Sem você, exatamente. Que nos escutam, nos impulsionam, nos confirmam que vale a pena continuar. Mesmo quando a gente também pensa em desistir, tá, gente? Porque a gente às vezes pensa. Às vezes a gente pensa que a gente não tem capacidade. Às vezes as nossas dores são grandes. Mas a gente todo dia pergunta, e aí, como é que estamos? Ouvimos e perguntamos, como é que eu posso te ajudar? Talvez vai ser dando uma gargalhada, talvez vai ser levando um bolo de banana. Talvez vai ser presa no cemitério. Mas, cada um com o seu cada um. Estamos aqui, sustentadas pela misericórdia de Deus, tão imperfeitas quanto qualquer um. Remos, choramos, caímos, literalmente, mas não permanecemos no chão. Levantamos umas às outras. E estamos aqui para lembrar que ninguém está sozinho. E isso, gente, não é bordão político. Que mesmo sem saber de tudo, nós não temos medo de aprender. Nós não sabíamos sobre surdos, nós não sabíamos sobre mães atípicas, nós não sabíamos sobre finanças, nós não sabíamos sobre a parte da irmã que ela foi estudar depois dos 60 e ela deu uma aula sobre até o próprio Padre Quevedo. Sobre imigração. Sobre imigração. Tanta coisa. A gente não tem medo de aprender. E a gente está aqui, gente, para dizer que nunca é tarde. Tarde é não fazer. Talvez você pode fazer do seu jeito, no seu tempo, da sua forma, na sua velocidade. Mas o importante é não ficar parado. E nós estamos aqui
nos solidarizando e mostrando que todo mundo consegue passar pela sua história triste. Até porque na vida nós somos um livro e todo mundo tem passado. É verdade. É verdade, sim. Todo mundo tem seus traumas, suas feridas, mas às vezes a gente tem que fazer uma parada que é uma dinâmica que eu vi há muito tempo atrás. Que as feridas a gente tem que escrever na terra. E as bênçãos e as felicidades na pedra. Por que a gente tem que escrever as feridas na terra? Aí eu vou usar o pleonasmo, pão de leite ninho. Some com o vento. Some com o vento. E as bênçãos na pedra, porque se você soprar... Aí agora eu vou usar o biscoito. Vai ficar para lá. As bênçãos têm que ficar gravadas na nossa memória. Sim. Não as tristezas e os traumas. E a gente aprende isso como? Vivendo. A gente tem autoridade como? Vivendo. E é por isso que nós temos esse episódio. É por isso que nós temos o Arilax, que é 100 gramas de fé, bom humor, força, superação, resiliência e foco. Fácil? Não é. Não é. Mas é na constância e na perseverança. E, gente, a gente tá aqui, daqui a pouco a gente vai comemorar o nosso primeiro ano. 1 ano, Grazi. 1 ano. 1 ano! E nós vamos comemorar de grande forma. Como? A gente ainda não pode falar. Mas a gente precisa muito da ajuda de vocês. Nós vamos estar vendendo as nossas camisas da ovelha procurada, né? E 99 não é 100. A gente procura a ovelha perdida e a gente vai atrás da ovelha perdida, porque se Deus mandar a gente arrebanhar o povo dele, a gente vai fazer. E a gente precisa de vocês divulgando, compartilhando. Compartilha link, compartilha o horário da TV, compartilha o nosso Instagram, compartilha o nosso perfil no YouTube, entendeu? Podcast Café Com. E qualquer coisa, é só chamar a gente no direct do nosso Instagram. É a gente que lida mesmo com isso, tá, gente? Temos todos os nossos telefones, tem os nossos contatos, tem tudo. A gente tem um grupão no WhatsApp no qual a gente partilha a palavra, a gente faz... quem precisa coloca a intenção de oração, a gente está ali se ajudando, se apoiando a caminhar rumo ao céu. O importante é não fica parado. Ninguém solta a mão de ninguém. E a gente caminha rumo ao primeiro ano e aos próximos 6 meses dessa caminhada de 2025. Amém. Amém? Antes da gente encerrar, eu quero tirar uma caixinha perseverante, nossa super dose, dosona. Rapaz, o sol da coisinha já é um tapa na cara. Isso é uma ordem. Caraca! Ó, eu tirei daqui do meio de um monte, ó. Ser firme e corajoso. Ser firme e corajosa. Rapaz. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte onde fores. Amém. Josué, só Josuézinho. Tanta pra sair, saiu essa, né? Uhum. Eita, é Deus que fala. Aí embaixo sempre vem um complemento, né? E diz aqui, fique em paz, murmure o nome do Senhor, Ele está contigo. Amém. Então vamos sussurrar, murmurar o nome de Deus. Ao invés de a gente ficar lá, ai, essa pia, essa louça, esse não sei o quê. Jesus, Jesus, Jesus. E quando não souber o que rezar, clame o nome do Senhor. Fale só Jesus. É a oração mais linda possível. Gente, esses foram os nossos primeiros 6 meses. Depois a gente vai fazer dos próximos. Fiquem com Deus e até uma próxima, Grazi. Prazer ter você aqui nesses primeiros 6 meses e que venham os próximos. Gente, fiquem com Deus, até uma próxima. Beijão, tá? Tchau, tchau. Tchauzinho.